Cortes no orçamento e a resposta fracassada do governo à crise sanitária prejudicaram milhões de estudantes durante a pandemia. A conclusão é da Human Rights Watch e da ONG Todos pela Educação, que divulgaram hoje um comunicado em conjunto. Se o governo fosse um estudante, teria sido sumariamente reprovado ao longo dos últimos 15 meses, desde que teve início a pandemia. Para a Human Rights Watch e a Todos pela Educação, o fracasso na resposta à pandemia resultou em milhões de crianças e adolescentes com pouco ou nenhum acesso à escola. Os estados e municípios ficaram à sua própria sorte para definir critérios e estratégias para esse retorno, e o que a gente tem visto, infelizmente, é um retorno muito desigual, de baixíssima efetividade, Brasil afora. Nós estamos falando também de um governo que se ausentou do ponto de vista do investimento. O MEC tinha dinheiro previsto no orçamento, mas deixou de investir quase 16 bilhões de reais na educação básica em 2020. O programa Educação Conectada, que deveria levar internet de alta velocidade para todos os alunos e professores da educação, recebeu só a metade dos recursos usados no ano anterior ao começo da pandemia. O resultado é trágico. Segundo o Unicef, mais de 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não tiveram aulas em 2020. Mais de 4 milhões deles não tiveram acesso ao ensino à distância ou às aulas presenciais. O fechamento das escolas afetou principalmente os estudantes mais pobres. As duas organizações recomendam medidas conjuntas e urgentes do MEC com estados e municípios, como aumentar os recursos para crianças e adolescentes em maior risco de evasão escolar, vacinar todos os profissionais da educação, estabelecer indicadores claros para fechar ou reabrir as escolas, assegurar a oferta de equipamentos de higiene e proteção individual nas escolas, garantir o acesso à internet e dispositivos de apoio para alunos que ainda não podem ter aulas presenciais. As crianças, adolescentes e jovens que hoje estão na escola estão sendo diretamente impactados por praticamente 15 meses sem aulas presenciais e com o ensino remoto de baixíssima efetividade. Nós estamos falando aqui de um aumento de risco de evasão. Nós estamos falando de prejuízos significativos do ponto de vista da aprendizagem. Nós estamos falando de repercussões, em alguns casos, irreversíveis, a depender do que a gente fizer daqui em diante. Nós entramos em contato com o Ministério da Educação, mas não tivemos resposta. Vila, o Ministério da Educação tem os instrumentos e tem a competência para enfrentar a desigualdade na formação dos alunos que foi alavancada pela pandemia? Não, competência com esse governo ainda existe. Basta ver os que foram ministros. Começamos primeiro com um que não era brasileiro, ele não falava português. Aí o outro que falava mal português, nós vimos tudo que fez. Teve um que passou um sábado e domingo como ministro. Teve de tudo. E tem esse atual, não podemos esquecer, tem os vídeos, em que sugeria que a educação de criança era bom apanhar, né? As crianças apanharam, que é um método realmente bem moderno de educação, uma contribuição dele à pedagogia mundial. Então, o MEC deveria estar pensando nisso, mas são todos incapazes, porque esse problema é gravíssimo que foi levantado na reportagem. As crianças, o processo de alfabetização, 2 anos sem escola, depois o ensino fundamental, depois o ensino médio, e tem de ver a universidade também nisso tudo. Nós já temos um problema terrível, que é a baixa qualificação da força de trabalho no Brasil. Nós temos um problema educacional grave, tem os nem estudo, nem trabalho. A pandemia vai agravar ainda mais os chamados nem estudo e nem trabalho. Então, o governo deveria estar pensando nisso, né? Fazer reuniões entre vários ministérios, precisa de recursos, mas ele cortou recursos da saúde. Esse ano, o Ministério da Saúde tem verbo menor que o ano passado, que o gênio do Paulo Guedes, quantas vezes que eu falei que ele não era gênio, coisa alguma, cortou as verbas, porque ele achou que a pandemia ia terminar. Então, a situação da educação é gravíssima, só não está pior, Ana, porque você tem, em vários estados, excelentes secretários estaduais de educação. São pessoas sérias que estão vivendo o cotidiano dessa grande tragédia. Agora, infelizmente, não temos MEC. Esse é mais um ônus do governo genocida e criminoso de Jair Bolsonaro. Doutor Calil, de acordo com o Unicef, a maioria dos estudantes que abandonaram a escola em 2020 era de pretos, pardos e indígenas do norte e do nordeste. Crianças pobres que tiveram o direito à educação negados, e a pergunta que fica é se terão o futuro também negados, né?
Sem dúvida, a educação é a base de conseguir um bom trabalho e poder progredir na vida. Então, é lamentável que isso ocorra, sempre ocorre no mais fraco, né? Mais desprotegido, muitas vezes porque ele não tinha nem condições de utilizar a internet, utilizar computador, não tinha condições de se deslocar. Quer dizer, é uma tristeza, porque a gente sabe que o Brasil do futuro deveria ser educado. É a primeira coisa que nós sempre falamos. E o que a gente está vendo é um retrocesso muito grande.